Olá, meus amores, como vocês estão? Eu comentei na última newsletter do Emana que uma das minhas metas para esse ano é ter uma vida mais aterrada. Tanto no sentido de estar mais presente nas coisas que eu faço, quanto no sentido de ficar menos tempo nas redes sociais, passar mais tempo na natureza, ter mais tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Alguém quer participar do vídeo? Então hoje eu quero compartilhar com vocês como eu tenho buscado esse estilo de vida mais intencional e algumas estratégias de bem-estar digital que eu quero implementar mais esse ano. Ultimamente, a ideia de gastar muito tempo com redes sociais, principalmente o Instagram, é algo que tem me deixado bem angustiada. Tanto pela sensação de estar perdendo tempo e deixando de fazer coisas que me agregariam mais, quanto pelo excesso de informação e estímulos que vão gerando uma sobrecarga mental, emocional e sensorial que afetam muito o nosso sistema nervoso. E é uma das coisas que tem deixado todo mundo mais cansado, sobrecarregado e ansioso, e às vezes sem nem perceber. A gente adora dizer que o tempo está passando muito rápido, mas será que não somos nós que não estamos sabendo utilizar bem o nosso tempo? Hoje a maioria de nós é viciada em telas, inclusive as crianças. E isso não acontece só porque gostamos de usar as redes sociais ou pelo vício em dopamina, mas também porque a gente usa o celular para preencher vazios e evitar emoções desconfortáveis a todo custo. É como se toda vez que a gente sentisse frustração, tédio, tristeza, dúvida ou qualquer outra emoção mais desafiadora de lidar, ao invés da gente olhar para essas emoções, ao invés da gente entender o que está nos desconfortando, a gente buscasse uma distração, uma fuga, uma anestesia. Ao invés de lidar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a falta do que fazer, com a espera, a gente foge para o Instagram, para o TikTok, para o videogame e acabamos ainda mais desconectados de nós mesmos. Mais conectados com o mundo e mais desconectados com o que está acontecendo no nosso espaço interno. E isso cria ciclos de sobrecarga, de insatisfação constante, de desregulação do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, dos nossos níveis de dopamina. Você já percebeu que a gente está perdendo a capacidade de fazer coisas chatas? Ler um livro longo, fazer tarefas que dão trabalho, sentir tédio, não estar ocupado o tempo todo? Tá, Lari, mas o que a gente faz? A gente pode continuar seguindo esse ritmo acelerado, caótico, ou fazendo mudanças conscientes, lentas, desenvolvendo práticas que nos reconectam com o nosso centro, estando mais em contato com a natureza, estando mais em contato com o momento presente. Inclusive, a minha ideia de esse ano voltar para o YouTube tem a ver com passar menos tempo no Instagram e também desenvolver conteúdos que são os conteúdos que eu quero consumir. Conteúdos mais longos, mais profundos, que agregam mais valor, que a gente possa construir juntos ao longo desse ano uma vida com mais bem-estar. E para a gente sair desse ciclo, é importante que a gente foque em 3 pontos. Criar intenção, criar estratégias e criar direção. Na intenção, a gente vai refletir sobre os motivos que estão fazendo com que a gente fique tão conectado. Então, toda vez que você pegar o celular para abrir o Instagram, para abrir o TikTok, observe o que você está sentindo. Observe se você está fugindo de alguma emoção. Observe se está acontecendo alguma coisa desconfortável e você criou um gatilho de pegar o celular toda vez que você está diante de algo desconfortável ou diante de uma tarefa difícil. Não adianta criar um monte de estratégias para não usar o celular se você não tomar consciência dos momentos que você faz isso e do porquê você está fazendo isso. Olha para o seu tempo de tela, para os períodos que você está ficando mais no celular. E só depois que você fizer essa reflexão, essa autoobservação e estiver mais consciente é que a gente passa para a parte das estratégias. Nas estratégias a gente vai começar a criar barreiras, rituais e regras para o uso das telas. E como uma última etapa a gente cria uma direção, que é basicamente o que eu vou colocar no lugar disso. Começar a entender o que te nutre, o que você gosta de fazer, o que você pode colocar no lugar de ficar o dia inteiro no celular. O Cal Newport fala sobre trazer para a nossa vida um destino tão brilhante que isso vai facilmente ser mais interessante do que ficar de olho em telas. E isso inclui tanto ter um plano de vida, quanto descobrir o que faz os seus olhos brilharem, o que te faz feliz, o que você gosta de fazer, o que você quer ter mais na sua vida.
Mas antes da gente ir um pouquinho mais profundo, vamos começar pelo básico. Quero contar algumas ideias que têm me ajudado a diminuir o meu tempo de tela. A mudança mais básica e acessível que você pode fazer é começar a criar barreiras digitais, que são pequenas configurações que você pode fazer no seu celular mesmo ou com a ajuda de aplicativos, que vão ajudar naquele primeiro impulso de pegar o celular como um hábito e vão te ajudar também a observar quanto tempo você está passando no celular. Eu gosto de deixar na minha tela inicial um widget bem visível que já mostra quanto tempo eu fiquei no celular naquele dia. Isso te ajuda a ver ali no dia a dia se você está com um uso saudável do celular ou se é bom desacelerar um pouquinho. Algo bem básico também é colocar um temporizador nas redes sociais que você sente que está passando do limite. Tirar os apps de rede social da tela inicial. Então, para você usar, você tem que buscar por aquele aplicativo dentro do celular. E configurar o celular para em determinados horários ele ficar praticamente inutilizável. Tem algumas funções como deixar a tela preta e branca, né, o que fica menos atrativo para os nossos olhos, ou fazer o celular desligar sozinho à noite. Enfim, dá uma fuçada nas configurações do seu celular que você vai ver várias funções de bem-estar digital. Essas funções, elas são mais fáceis de burlar, mas pensando que a gente está numa construção, elas são um bom começo. Outra coisa importante de fazer, se você sente que está errando a mão no uso das telas, é criar regras e rituais. Você pode definir, por exemplo, que só vai usar o celular depois de 8 horas da manhã e até as 10 da noite. Se você trabalha com rede social, você pode definir um período em que você vai entrar só para trabalhar e alguns minutinhos no dia em que você vai se permitir rolar feed, ver os stories de outras pessoas. Escolher um dia na semana para não utilizar a rede social também é muito legal para fazer um detox na sua mente, um descanso sensorial. E algo que eu coloco como regra na minha vida é não utilizar o celular durante as refeições. Então, se eu tô tomando café, almoçando, eu deixo o celular longe para que essa refeição seja um momento de presença. Às vezes a gente come sem nem perceber o que tá comendo, no sabor da comida, da pessoa que tá na sua frente compartilhando aquela refeição. Ficar menos tempo no celular também é sobre voltar a transformar os momentos do nosso dia a dia em momentos sagrados. A vida é agora. A vida não é no final de semana, a vida não é só quando a gente tá viajando de férias. E encontrar a beleza no cotidiano é o que vai ajudar a gente a ser mais feliz e mais presente. Além das barreiras digitais, a gente pode criar barreiras físicas para o uso do celular. E tem um método muito legal que eu conheci há pouco tempo, que chama método do hall de entrada. Antigamente, os telefones, eles tinham um lugar fixo na casa, até porque a maioria deles tinham fio. A ideia da técnica do hall de entrada é trazer isso para a realidade do celular. Quando você chegar em casa, ao invés de ficar perambulando com o celular para um lado e para o outro, você vai deixar o seu celular no hall de entrada ou em algum lugar fixo da sua casa, que pode ser um escritório ou na sala, enfim. E então, ao invés de ter o celular sempre ao alcance das suas mãos, você vai ter que ir até ele quando precisar utilizar. Precisou pesquisar alguma coisa? Vai até o hall de entrada e faz a pesquisa. Lembrou que tem que enviar uma mensagem? Levanta, vai até o hall de entrada e envia sua mensagem. Tá esperando uma ligação importante? Tira o celular do silencioso. Quando ele tocar, você vai até o hall de entrada, atende. Ficou com vontade de entrar no Instagram? Levanta e vai até o hall de entrada e olha o que você tem que olhar no seu Instagram. Isso cria um espaço entre você e o celular, o que ajuda a lidar com o impulso de, às vezes, ficar mexendo no celular à toa. Se você trabalha com celulares, provavelmente não vai ser tão viável, mas essa é uma técnica muito útil, principalmente quando a gente está em casa descansando. Ou então até quando você está no trabalho e precisa criar uma coisa importante, concentrada, você pode deixar o celular em outro cômodo, por exemplo. E como é mais inconveniente ficar levantando o tempo todo do que simplesmente pegar o celular que está do seu lado, isso pode ajudar muito a reduzir o tempo de tela. É muito importante que a gente comece a trocar o consumo passivo pelo consumo ativo. Eu escolho o que eu quero consumir, quando eu vou consumir, por quanto tempo eu vou consumir. Eu sou atora da minha própria vida e não uma mera espectadora. A rede social, ela não é uma vilã. Inclusive, se você está vendo esse vídeo, é porque nós temos uma rede social. O que a gente precisa mudar é a forma como a gente utiliza essas redes. Porque estamos perdendo a nossa capacidade de ter atenção. Se eu não tenho atenção, eu não consigo estar presente, eu não consigo criar e vou ficar eternamente com essa sensação de que a vida está passando rápido e de que eu não tenho nenhum controle do meu tempo.
Inclusive, eu tenho colocado na minha agenda, todos os dias, um tempo de trabalho focado. Trabalho focado é assunto para um vídeo inteiro, se vocês se interessarem, eu posso gravar depois sobre isso. Comenta aqui para eu saber. Mas, basicamente, é definir um período do seu dia onde você vai trabalhar ou estudar sem nenhuma interrupção. Você escolhe a tarefa que você vai fazer e você segue ela até o fim, pelo tempo que você estabeleceu. Sem olhar e-mail, sem olhar Instagram, sem olhar o WhatsApp. É desafiador, você vai achar que o seu TDAH não permite que você faça isso, mas é um exercício de atenção. Você pode começar por 20 minutos, 30 minutos, enfim, faz o tempo que você dá conta, mas aos poucos a sua mente vai se acostumando a parar de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e focar em uma coisa só. Mas como eu falei lá no início do vídeo, mais importante do que criar estratégias para diminuir o tempo de telas é criar estratégias para fazer mais coisas que você gosta. É preencher a sua vida daquilo que te interessa, para que o resto fique menos interessante. Sabe aqueles dias que são tão legais, que você tá com pessoas que te nutrem tanto que você nem se lembra de pegar o celular? É essa vida que a gente quer criar. E um exercício muito legal para entender o que você gosta de fazer e como você pode preencher os espaços da sua vida é criar um menu dopamina. A ideia do menu dopamina é ser um quadro de hábitos e ações que vão te ajudar a lembrar daquilo que você gosta de fazer nos seus momentos de pausa, de descanso ou nas suas horas livres. Toda vez que você tiver um tempo livre, se sentir entediado ou tiver com baixa energia, ou se pegar passando muito tempo nas redes sociais, você consulta o seu menu. Inclusive, eu coloquei o menu dopamina no nosso caderno das intenções de final de ano. Se você olhar lá para as páginas finais, você vai encontrar. O menu dopamina ele é dividido em 5 partes: entradas, principais, acompanhamento, sobremesa e especiais. Então você pode pegar uma folha de papel, dividir entre esses quadros. Dentro de cada um deles você vai colocar um tipo de atividade. Nas entradas você vai colocar atividades que te animam e que levam menos de 15 minutos para serem realizadas. Pode ser tomar um banho de 15 minutos, alongar, fazer uma caminhada no quarteirão, passar um tempo com o seu cachorro, com o seu gatinho. Nos acompanhamentos, você vai colocar coisas que você pode unir a outras atividades para deixá-las mais agradáveis. Isso é muito útil quando você quer fazer uma tarefa doméstica ou até um trabalho que é mais chato, que você está procrastinando, ou simplesmente quando você quer criar um ambiente mais agradável para executar uma tarefa. Alguns exemplos são luzes coloridas, usar um óleo essencial, acender uma vela, borrifar um spray de ambientes. Tudo isso são ótimos exemplos de acompanhamentos. Nos principais, você vai colocar atividades que são mais elaboradas, que não dá pra gente fazer ali rapidinho, às vezes no meio do dia, mas que são importantes para você e que precisam fazer parte da sua vida. Sair para tomar um café com uma amiga, fazer uma aula de yoga, fazer uma massagem, tomar um banho premium mais longo, mais demorado, ir ao cinema. Inclusive, esse é um momento legal para refletir sobre como está a sua vida em relação às atividades principais. Você tem colocado no seu dia coisas que você ama, coisas que te nutrem de verdade, que te fazem feliz? Se não, é hora de colocar. A sobremesa a gente vai colocar atividades que são prazerosas, mas que devem ser consumidas com moderação. Assistir Netflix, jogar videogame, dar uma voltinha pelo TikTok, pelo Instagram. Como eu disse, não é pra gente abominar as redes sociais, não entrar nunca mais. Se você tem essa possibilidade, maravilhoso. A gente pode fazer o uso, mas com moderação. Assim como a gente pode comer um docinho, mas com moderação. O problema é quando a sobremesa, ela tá fazendo mais parte da nossa vida do que as entradas e os pratos principais. E aí a gente tem um último espaço para as tarefas especiais, que são coisas que você ama, ou talvez que você gostaria de começar, mas que precisam de um planejamento. Viajar, ir pra praia, fazer uma trilha, ir pra cachoeira. É muito saudável para o nosso cérebro fazer coisas novas, criar novos hobbies. Então aproveita esse momento de criar o seu menu dopamina e pensar em algo novo que você quer começar esse ano. Algo que você quer incluir na sua rotina. Independente de você ser bom ou ruim naquilo, mas algo que você sente que vai te fazer feliz. A ideia de tudo isso é deixar de ter uma vida que a gente sente que está escorrendo pelos dedos e criar uma vida intencional, com coisas que a gente gosta, com mais presença, com tarefas que às vezes exigem um esforço, mas que trazem satisfação genuína. Diminuir o tempo de tela não é sobre se desconectar completamente, mas sobre se reconectar com o que realmente importa.
Observar se você está trazendo atenção para a sua vida. Atenção para as pessoas que você ama. Que tal a gente criar um desafio juntos de, ao longo da próxima semana, colocar pelo menos um prato principal na nossa rotina e diminuir o tempo de tela pela metade? E eu quero saber de vocês. Quais estratégias vocês utilizam para utilizar as redes sociais de uma forma mais saudável? O que você ama fazer e está com dificuldade de incluir na sua vida? Se você tiver alguma estratégia que está te ajudando também a ter uma vida mais intencional, compartilha com a gente. Muito obrigada por compartilhar o seu tempo comigo. Nos vemos no próximo vídeo.